E aí, pessoal, preparados para a nossa aula de física? Trabalhando mente, trabalhando QI, trabalhando QE. E hoje é a nossa primeira aula da segunda semana. Primeira aula, assunto de primeiro ano. Segunda aula, assunto de segundo ano. E terceira aula, assunto de terceiro ano. Então, hoje nós vamos falar sobre movimentos, uniforme e variado. E vou dar uma dicasinha. Mais importante de saber como fazer o Enem é por quê. Quer saber como? Então fica no vídeo que você vai entender. Bora pro vídeo. Como assim, Jussara? Professora Jussarinha, professora de física. Hoje nós vamos falar da importância de saber o porquê. O objetivo dessas aulas é uma revisão para o Enem sem pressão, certo? Mas a questão é, por que fazer o Enem? Você já parou para pensar? Você faz o Enem porque todo mundo está fazendo? Todo mundo que encerra o ensino médio faz o Enem? Você quer fazer o Enem porque alguém está obrigando você a fazer o Enem? Porque todo mundo pressiona e eu acabo fazendo o Enem. Você sabe que isso não contribui para você? Para que você tenha o melhor resultado, é interessante que você seja o autor do porquê. Eu quero fazer o Enem, Jussara, mas é porque eu tenho um sonho de entrar na universidade, de cursar tal curso. Isso para você faz toda a diferença. E eu vou contar para você o porquê. E já que eu estou falando disso, eu digo para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Aproveita e me segue nas redes sociais. Por quê? Que eu vou falar para você aqui, eu acho que alguém já deve ter te falado, mas não necessariamente um professor de física. Eu acredito que não. Sabe por quê? A questão é que a nossa mente já vem com uma programação. Lembra que eu fiz uma comparação de que nós somos como computadores? Seria mais ou menos assim. Quando você compra o computador, ele já vem com um software. Ele já vem com uma programação pronta, tá certo? Depois você instala o que você quiser, de acordo com o que você precisa. E às vezes vem vírus no meio do caminho, aí você precisa tirar, às vezes você tem que formatar. Pois é, a questão não é onde você se encontra agora, nesse momento. Mas a questão é que essa programação inicial, nossa, ser humano, é de lutar ou fugir. Como assim, Jussara, lutar ou fugir? É porque quando você se depara com algum problema, automaticamente o seu cérebro encontra duas opções. Ou ele luta, ou ele encara. E quando é que ele luta? Quando é que ele encara? Quando ele olha para o problema e ele vê que o problema é menor do que ele. Ou seja, ele vai conseguir vencer. Então, ele tem a coragem de encarar. Compensação, se ele olha para o problema e vê que esse problema é maior que ele foge. Ok? Aí você olha para o Enem. Eu já falei aqui, o Enem não é o desejo, fazer o Enem não é o sonho do estudante. Entrar numa faculdade, numa universidade, fazer o curso desejado, esse é o sonho. Mas não necessariamente o Enem. O Enem é a barreira, o Enem é a luta, o Enem é a sua briga, tá certo? E para que você conquiste o que você quer, você precisa lutar. Nesse caso é a luta. Por isso que você está assistindo esse vídeo. Porque você quer lutar, mas a dica de hoje é não olhe para o problema, olhe para a solução, olhe para a recompensa, no caso, que é você entrando na universidade desejada, é você cursando aquele curso almejado. Esse sim deve ser o seu foco. Porque quando você faz isso, quando você olha a recompensa, o seu cérebro, ele te ajuda, ele contribui para que você possa romper essa barreira, que no nosso caso é o Enem. Emocionalmente, então, a gente já viu que a gente precisa de distração para manter o foco, a gente precisa estar naquele momento para aproveitar mais o tempo. E hoje você viu que você precisa
de ter um porquê importante, porque vai ajudar, vai dar toda a diferença para você no resultado que você vai ter. Passe a observar as coisas as quais você observa e você foca na recompensa, você dá mais energia, você se empenha mais e o resultado, consequentemente, é muito melhor. Então a dica de hoje é: pare para pensar no porquê e encontre esse porquê para você, para que você tenha um motivo real e concreto para você poder fazer esse Enem, e você vai tirar de letra. Porque o QI nós vamos trabalhar agorinha. Você já deve ter colocado no silencioso, desativado as notificações do seu celular. Gente, essas dicas de notificação, de foco, de estado flow, respirar fundo, fazer isso por mais tempo, tá? A gente faz aqui três respiração, mas você faz mais tempo em outros momentos para que você possa treinar isso aí. Gente, isso vale o quê? Vale um like, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações, por quê? Por causa desses vídeos que estão chegando, para que você se mantenha atualizado, que você receba e possa fazer o quanto antes, assistir o quanto antes, se preparar o quanto antes nessa reta final. Combinado? Bom, então agora sim que você já se inscreveu, já deu seu like, né? E é importante que você também me siga nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, para que você pegue algumas dicasinhas, tá ok? Agora sim, eu convido você para vir para essa tela. E aqui a gente vai para física propriamente dita. E aí eu já vou começar assim, ó. Nós começamos com física, momento flashback. Tá certo? Antes de passar para o próximo slide, bora lá fazer nossa respiração. Nossa respiração, silêncio nesse momento, se você puder, né? Lógico. E aí você vai fechar os seus olhos e aí nós vamos respirar fundo 3 vezes. Comigo? Bora lá. Inspira. Mais uma vez. Por último, expira. Fique tranquilo. Expirou. Vamos fazer com que a nossa memória reative, relembre esses momentos de movimento uniforme. O que é movimento uniforme? O próprio nome já diz. Algo é uniforme, é constante. Quem é constante? Velocidade. Beleza? Então, olha aqui. MU, movimento uniforme, onde a velocidade é constante e diferente de zero, tá bom? Porque se for zero, ele não vai ter movimento, ele vai estar em repouso, tá certo? Tenho aqui uma trajetória, nessa trajetória eu tenho um ponto inicial. Desse ponto vai sair um móvel, um objeto, na verdade um animalzinho, muito mega power, tranquilo, e vai manter a sua velocidade. Aí eu quero que você observe esse movimento. Você percebeu que essa tartaruga percorreu 10 centímetros a cada segundo que se passou? Ou seja, ela estava com uma velocidade de 10 centímetros a cada segundo. Olha aqui, ó. Essa é a velocidade da nossa tartaruga. Então, eu vou pegar aqui com você, ó. Qual é a posição inicial dela? 0. Tempo inicial, 0. Posição final da nossa tartaruga? 40 centímetros. Tempo final, 4 segundos. Ou seja, ela percorreu 40 centímetros em 4 segundos. Beleza? E aí, eu encontro a forma de encontrar essa velocidade. A velocidade é distância sobre o tempo. Nós vimos na nossa aula, primeira aula da primeira semana.
tá certo? E aqui eu fiz o seguinte, eu alterei o posicionamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Olha aqui, ó. Vai ficar lindo, hein, gente? Velocidade é igual, ai que beautiful, distância dividido pelo tempo. Você consegue ver isso aí, né? Terrível. Mas tudo bem. Se velocidade é distância sobre o tempo, eu posso pegar esse t e multiplicar aqui, né? Quando eu mudo de membro, aí eu vou ter distância é a velocidade vezes o tempo. Aí eu deixo uma dicasinha para você que já deve ter ouvido falar. DVT, Deus vê tudo. Ó, colega, mas tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Se você tá em dia, tá tranquilo, mas se você tá em falta, cuidado. A física te lembra, Deus vê tudo. Deslocamento, velocidade vezes o tempo, tá certo? Como é que a gente encontra lá a velocidade do nosso... volta aqui comigo, rapidão, rapidão, rapidão. Olha aqui, nossa velocidade não é de 10 centímetros por segundo. Por quê? 40 centímetros em 4 segundos, 40 dividido por 4, 10. Ok? E aí, bora lá de novo, nosso desenho lindo, maravilhoso. E aí eu venho te falar da primeira função, função horária dos espaços. A gente chama essa função horária de sorvete. Quem é quem nessa parada aqui, ó? Posição final. Lembra que é os 40 centímetros é a posição final? A gente pode determinar a posição final depois de 8, 10, 15 segundos. Nós fomos ali até 4 segundos, mas eu consigo determinar a posição final, sabendo a posição inicial, a velocidade, que é o 10, e o tempo, ok? Essa função, vou lembrar com você que é uma função de primeiro grau. E isso faz diferença? Faz. Aonde? Nos gráficos. Quando se trata de gráfico, a gente vai verificar 2 tipos de movimento, progressivo e retrógrado. O que é isso, Jussara? Dá uma olhadinha aqui para mim. Eu tenho uma trajetória orientada para a direita. Essa orientação é para onde vão crescer os valores da posição. Então, se eu tenho um corpo, S0 é a posição inicial, de onde o meu corpo vai sair. Se ele sai e caminha, olha que linda a minha bolinha, ela caminha na orientação da reta, automaticamente ela tem um movimento progressivo. E, consequentemente, ela chega na sua posição final. E eu mostro para você no gráfico aqui, ó. Digamos que nosso gráfico é posição versus tempo, tá certo? Ele saiu, você consegue ver aqui comigo? Ele saiu da posição inicial. Como ele cresce, o meu gráfico é um gráfico crescente, tá certo? E se ele é um movimento retrógrado? O próprio nome já diz, retrógrado, vai regredir nesse momento, então quer dizer que os espaços vão estar diminuindo. Olha só, como assim? É como se ele estivesse voltando, não necessariamente dando ré, tá? Isso é diferente. Então, olha só, ele está na posição inicial, aqui, ó, posição inicial S0, né, que é o início, e aí ele vai voltar, porque a orientação da trajetória é para a direita, porém, ele volta, se ele volta, movimento retrógrado, muito bem. E aí, ele sai de uma posição inicial e volta, eu tenho um gráfico decrescente. Gráfico de posição, então, é um gráfico linear, tá certo? Crescente ou decrescente. Crescente quando ele está na orientação da trajetória progressivo e retrógrado, decrescente contra a orientação. Gráficos de velocidade versus tempo. Gente, o que nós falamos com relação à velocidade? A velocidade ela é constante. Se ela é constante, quer dizer que o gráfico vai ter 2 opções. Quando ele é progressivo, as posições estão aumentando. Então, a minha velocidade é positiva. Então, meu gráfico vai ser no eixo aqui, ó, no positivo, acima do eixo T, tá certo? Em compensação, se for retrógrado, quer dizer que ele está voltando, a velocidade é negativa, o meu gráfico
vai estar abaixo do eixo T. Fechou? Fechou. E aí a gente tem uma propriedade específica em que eu consigo determinar a distância pelo gráfico, o deslocamento pelo gráfico. Automaticamente, você vai me ajudar aqui. Se o movimento é um movimento uniforme, a velocidade é constante. Dá uma olhadinha aqui, tá certo? Imaginemos eu tenho um intervalo de tempo, o T1 e o T2, e eu queria que você fizesse essa observação comigo. Qual a observação? Lembra do Deus vê tudo? Deus vê tudo é o deslocamento dele, tá certo? É igual a velocidade vezes o tempo. Dá uma olhadinha aqui nessa área. Eu tenho uma área aqui nesse gráfico, essa região que está sombreada, tá certo? Essa área é necessariamente o valor da velocidade vezes o tempo. Então, eu vou direto ao ponto com você, que a gente determina o deslocamento aqui representado por ΔS, pela área do gráfico, ok? Fechou. E aí a gente vai falar sobre encontro. Simples, gente. Encontro é quando eu tenho dois corpos. Esses dois corpos vão estar indo de encontro. Nós podemos ter duas situações. Um indo de encontro ao outro. O importante é que se eles vão encontrar, eu tenho posição final dos dois, a mesma, igual. E se eu tenho os dois indo para o mesmo lado, dá uma olhadinha. É óbvio que é importante que um deles tenha velocidade maior para que haja o encontro, mas, consequentemente, o que é importante que você vai lembrar aí, valor de encontro, posição final, sempre é igual de ambos os casos. Aí você vai trabalhar com a função horária da posição, tá certo? E para terminar, tá quase lá, gente, calma, respira fundo, a gente ainda tá tempo, mas tem que correr. A gente não pode ter movimento retardado, você vai entender daqui a pouco. Velocidade relativa. Estou falando ainda do movimento uniforme, tá? Pensando aqui, visualiza aqui, ó. Eu tenho dois corpos. Os dois corpos estão com a mesma direção e o mesmo sentido. Fechou? A velocidade de A, vamos supor que ela seja maior do que de B. Vamos dar valor para ela. Desce a velocidade de B, 5. Ok? A questão é, qual é a velocidade de... Eles vão se aproximar, não vão? Não vão? O VA vai se aproximar de VB. Sim. Com que velocidade? Aí que está o X da questão. O VA é 10. Vamos dar o valor aqui? Eu posso fazer isso com você para a gente guardar? Vamos colocar o VA como sendo 10. Gente, eu dou conta de escrever isso aqui? Jesus, toma conta. Nossa, tá bom demais. Só para a gente entender, tá? Independente se é metros por segundo, se é quilômetros por hora, o VA é 10 e o VB é 5. Aí eu posso ter uma outra situação. Repare o seguinte, o contrário. Eu posso ter o VA e o VB. Se o VA é 10 e o VB é 5, eles vão se aproximar? Não, eles vão se afastar. Mas como a direção e o sentido das velocidades são os mesmos, o que eu faço? Eu subtraio. Ambos vão se aproximar no primeiro caso ou distanciar no segundo caso com uma velocidade relativa de 5 metros por segundo, ou quilômetros por hora, ou centímetros por segundo, né? Que eu não determinei. Isso é a velocidade relativa, levando em consideração que ambos têm o mesmo sentido. Mas dá uma olhadinha aqui se eu tenho sentidos contrários. Olha aqui. Eu tenho, óbvio que eles vão se encontrar, porque eles estão indo um de encontro ao outro. Vamos pegar os valores iguais ao da situação anterior. Imaginemos que o A seja 10, que o B seja 5. Eles vão de encontro, eles vão se aproximar, só que agora muito mais rápido. Você não consegue perceber isso? Consequentemente, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aproximação maior. E aqui, eles vão se afastar. Nesse afastar, eles vão se afastar mais rapidamente. E aí eu te chamo a atenção. Qual que é a diferença do primeiro caso para o segundo? Vem aqui comigo, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui está dizendo o seguinte: eles vão se aproximar, mas a direção é a mesma. E os sentidos são contrários. Sentidos contrários. Aqui, direção é a mesma.
porém sentidos contrários. O que você deve fazer? Somar. Eu conto para você que a aproximação do primeiro caso, ela é de 15 e o afastamento do segundo caso é de 15. Fechou? Ficou com dúvida? O que você vai fazer? Deixa nos comentários. Eu dou uma olhadinha e te respondo. Sara, mas acho que se eu rever funciona. Gente, esse é o privilégio, essa é a parte boa de se ter uma aula virtual, gravada em vídeo. E mesmo se ela fosse, né, ao vivo, mas sendo gravada, você pode dar o pause, voltar e pegar os detalhezinhos que você deixou passar, tá bom? Pegue essa parte, volta, reprisa se for necessário, aproveita, deixa o seu like, porque é top demais ter esse material disponível para você acessar quando precisa. É ou não é? Isso vale um like, com certeza vale um like. Mas aí a gente vai para a próxima parte, passando já para movimento uniformemente variado. Aí eu queria que você guardasse o seguinte: uniformemente é algo que se mantém. E variado é algo que muda. Sara, pira meu cabeção, não. Você vai entender muito bem aqui nesse caso. Quero que você verifique o seguinte comigo. Eu tenho aquela trajetória, vou ter um ponto inicial, tá certo? A nossa amiguinha tartaruga, só que ela tomou um energético. Agora vocês vão observar o movimento. O que eu quero que vocês observem? A velocidade e o distanciamento, quanto ela anda a cada segundo. Bora lá? Fica de olho agora aqui. Fica de olho aqui. Eu falo, que tartaruga é essa, gente? Que tartaruga é essa? Essa aí tomou energético, né? O seguinte, gente, presta atenção aqui. Primeiro, a velocidade inicial dela era 0. Então, ela aumentou a velocidade dela no primeiro segundo, de 0 para 2. No próximo segundo, ela aumentou de 2 para 4. Eu já não tenho a velocidade constante mais. Então, esse movimento não é uniforme. Fechou? Tá. Velocidade está o quê? 2, 4, 6, 8. A gente aqui tem um movimento que varia a velocidade, por isso movimento variado, ok? Agora, por que uniformemente? Porque o quanto ele varia, nesse caso, como aumenta, o quanto ele aumenta, gente, olha aqui, 0, 2, 4, 6, 8. Quanto ele está aumentando? De 2 em 2. Fechou. O uniformemente está falando do quanto ele aumenta. O quanto ele aumenta é a aceleração. A aceleração, ela é constante. E o fato da aceleração ser constante, eu vou ter um aumento de igual para igual da velocidade. É óbvio que eu posso ter um movimento retardado, que é o que a gente vai ver, e aí eu vou ter uma queda na velocidade, mas de igual para igual. Fechou? Bom, e aí nós vamos para a aceleração. Como é que a gente encontra? Volta aqui comigo, rapidão. Vou precisar voltar, peraí. Vamos pegar aqui, ó. A nossa tartaruga foi de 0 a 8. Em quantos segundos? 4. Então, de 0 a 8 em 4 segundos, qual é a aceleração dessa tartaruga? Dá uma olhadinha aqui, gente. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, ou seja, quanto a velocidade variou? 8. Qual é a variação do tempo? 4. 8 dividido por 4? 2. 2 é necessariamente o quanto aumentou a cada segundo, tá lembrado? Ou seja, a aceleração é necessariamente o quanto aumenta ou o quanto diminui a velocidade do corpo. E aí eu já apresento para você, dizendo que a aceleração é vetorial. Se ela é vetorial... vetorial. Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Vetor, aula 1. A primeira aula da primeira semana. Essa aula 1, se você não assistiu, vai estar aqui nos cards em algum lugar
para que você clique, você acesse, porque você vai precisar saber trabalhar com vetores, ok? Mas vamos continuar aqui. Aí eu vou ter a função horário da velocidade. A função horário da velocidade, ela lembra bem aquela função horário da posição, olha lá, ó. VV0 mais até a estrutura é a mesma, aí eu lembro. Essa função aqui, ela é uma função de primeiro grau. E aí eu já vou... Gente, você está percebendo que essa parte de movimento, ela é praticamente funções? Ou seja, vai exigir de você um pouquinho do conhecimento de matemática. Como eu disse, física não é matemática, mas física usa um instrumento matemático para necessariamente encontrar esses valores que vão abrir, né, várias oportunidades e leques por aí. Então vamos lá. Quais são os gráficos da velocidade? A gente sabe que vai ser gráfico linear, tá? E a gente tem duas opções. Quais são essas duas opções? Ou a gente vai ter uma aceleração positiva, beleza? Sendo ela positiva, nosso gráfico é crescente. E se eu tenho uma aceleração negativa, eu vou ter o gráfico decrescente. Simples assim, beleza? E aí, a propriedade do gráfico que a gente viu lá no movimento uniforme, aqui também vale. A área é o deslocamento, estão lembrados disso? Só que lembre-se que no nosso caso aqui, a velocidade ela cresce ou decresce. Então, o que nós vamos ter diferente? Não sei se você reparou lá. Lá, o nosso gráfico, ele dava uma área de um quadrado ou a área de um retângulo. No nosso caso aqui, a gente vai ter a área de trapézio ou de triângulo, tá certo? E aí, dá uma olhadinha. Essa área, ela vai proporcionar o cálculo do deslocamento. Fechou? Beleza! E aí, eu tenho o movimento considerando o espaço. Agora eu vou precisar de você usar a sua memória, para não ter que voltar lá naquele slide. Você reparou os espaços? A cada segundo ficaram cada vez maior. Isso por quê, gente? Porque a velocidade está aumentando. Quanto maior a velocidade, mais espaço ele vai andar. E aí eu me deparo com uma função de segundo grau. Nessa função de segundo grau, é muito importante que você identifique aqui quem é quem. Posição final, lembra do nosso S? Eu brinco que isso aqui, gente, eu não sei se eu falei, né? Repare que assim, ó, se eu tirar essa partezinha aqui, o que eu tenho? S igual a S0 mais VT, que é lá do movimento uniforme. Sorvete, tá? Eu falo que é a função do sorvete. E aqui no movimento variado, é a função do sorvete, mas o sorvete recheado. Ele tem um caprichado no final, né? Porque aí a gente tem a aceleração aqui, que é a metade da aceleração, ou meia aceleração, vezes o tempo ao quadrado. E esse ao quadrado faz a nossa função ser uma função de segundo grau. Vou te dar uma dicasinha também importante aqui. Muitas das vezes, a gente tem essa posição inicial como sendo zero. E ela sendo zero, ela pode ser desprezada, certo? Descartada. E pensa comigo, se ele sai da posição zero, no nosso caso lá, ele saiu da posição zero. E aí a quantidade, aonde ele chegar, é necessariamente o espaço que ele vai percorrer. E aí eu ponho para você essa opção, tá, de cálculo. Quando essa posição inicial é zero, a gente pode ir direto ao deslocamento pela velocidade, tempo, meio. Pus aqui de forma diferente para você ver que é a mesma coisa. Ó, A sobre 2 é a mesma coisa que meio A até ao quadrado. Mas por que eu pus assim? Com um propósito. Lembra que eu disse que Deus vê tudo? Yes, it is. Para você lembrar, aqui eu tenho diabo vê também, mais meio atrapalhado. Entendeu? Ó, diabo vê também, mais meio atrapalhado. E eu aprendi uma coisa. Quanto mais idiota é, mais a gente guarda. Então eu tenho certeza que isso aí, de tudo isso aqui, eu acho que isso aí é o que você mais vai guardar. Tá bom? Bom, e aí vamos para os gráficos. Gráficos de posição. Ai, gráfico de segundo grau, peraí, função de segundo grau, eu vou ter o quê, gente? É o que você pensou aí mesmo. Espero que você tenha pelo menos associado. Não vai ser gráfico linear, nós vamos ter parábolas. E se eu tenho um gráfico com aceleração positiva, a parábola é com concavidade para cima. E se eu tenho um gráfico com aceleração negativa,
concavidade para baixo. Combinado? Combinadíssimo. E aí a gente termina com a equação de Torricelli. Gente do céu. Não é função, é equação. Porque aqui a gente não tem tempo. Quando você não tem tempo, a equação de Torricelli vem aqui para te ajudar. Aí, eu vou fazer uma graça para você. Você está sem tempo na sua vida? Está sem tempo? Se você está sem tempo, eu te apresento a equação de Torricelli, que é para você usar quando você não tem tempo. Ou seja, use sempre. Vamos passar para frente. Cala a boca. Olha só, o importante é que você guarde isso. Pode observar que você não tem tempo. Vou voltar cá. Você não tem tempo. Velocidade inicial, nesse caso inicial, final de K, 2, A e D. Você não tem tempo, a equação Torricelli tem muitas aplicações com ela, tá bom? Mas o que me importa agora, neste momento, é o... Vamos terminar a história, porque o nosso tempo já está estourado. De novo. Gráficos de aceleração. Gente, como é a aceleração no movimento uniformemente variado? A aceleração é constante, então meu gráfico vai ser constante. Aceleração positiva em cima e vai ser constante embaixo, aceleração for negativa. Quando eu falo em cima e embaixo, eu falo em relação ao eixo T, tá, galerinha? E aqui, opa, faltou, né? Aceleração negativa, tá bom. E aí, mais uma referência muito importante. Presta atenção aqui. Eu tenho uma trajetória orientada, acho que dá para você perceber aqui, ó, para a direita. A velocidade dessa bolinha é para a direita, então ela é positiva, tá certo? A gente adota essa referência positiva no mesmo sentido, lembra o movimento progressivo? Retrógrado no sentido contrário. Então, beleza. A aceleração aqui, ela vai ser positiva, porque eu também vou acelerar no mesmo sentido. Lembrando que a aceleração também é uma grandeza vetorial. Se eu tenho a velocidade, a aceleração positiva, nós temos o movimento acelerado, tá certo? Ah, tá, mas então quer dizer que se voltar é acelerado. Presta atenção, eu posso ter um corpo voltando, porém ele vai acelerar. Como isso vai acontecer? Primeiro, se ele está voltando, gente, quer dizer que, olha aqui, ó, a setinha dele está no sentido contrário à trajetória. Então, a minha velocidade ela é negativa. E se ele vai acelerar, quer dizer que ele tem que, como se ele empurrasse para esse lado. Então, a aceleração também vai voltar. A aceleração também ela é negativa. E aí o meu corpo vai acelerar, porém no sentido contrário. Então, presta atenção, a dica final é essa. A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, meu movimento é acelerado. Pronto, fechou. Então, você já sabe o que é movimento retardado. No movimento acelerado, a gente sabe que a velocidade vai aumentar. Então, eu tenho esses dois casos. Pode estar indo na orientação ou voltando, contanto que os sinais de velocidade e aceleração sejam iguais. E o movimento retardado? É tudo o contrário. Vamos ver rapidão aqui? A velocidade, ela aqui vai ser o quê? Deixa eu ver se você sabe. Positiva. E olha só, a aceleração é no sentido contrário. Ele está indo, mas a aceleração está no sentido contrário. Já automaticamente você sabe o que vai acontecer. A velocidade vai diminuir, tá certo? E aí eu tenho aceleração negativa, tá voltando. Olha aqui, ó, a setinha daqui, a aceleração, a setinha tá voltando. E aí automaticamente, olha o que acontece. Ó, ela vai, na verdade, não sair daqui, tá, gente? Ela vai passar pelo ponto A, porque ela já tem uma velocidade. Fechou? E olha só ela. E aí ela diminui. Por quê? Porque ela está tendo uma aceleração no sentido contrário. Posso ter o contrário também. Como assim, Jussara? Repare que a velocidade aqui, ó, tá no sentido contrário. Então a velocidade é negativa. Você tá ficando craque. Se não tiver craque, se você respondeu errado, volta o vídeo. Lembra? Volta o vídeo. Isso é o privilégio. Deixa seu like. E vai para a aceleração. Agora a aceleração tá para a direita, assim como a trajetória. Então a aceleração é positiva. Vamos ver o movimento? Ele vai vir passando pelo B para cá, mas aceleração contrária. Então olha o que vai acontecer. Fechou? Gente, olha aqui.
Ambos têm sentidos contrários, velocidade e aceleração. Consequentemente, você tem um movimento retardado. Isso significa que a velocidade vai estar diminuindo. Isso é muito mega power legal. E vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue resolver esse exercício antes de estourar nosso tempo, que já estourou. Já era. Enem 2012. Aplicando, tá, gente? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Isso. Bora lá. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento em duas situações, ou duas estações. A locomotiva, pega esses detalhes que são mega importantes, Sara. Vou perder tempo, sim. Vou perder tempo fazendo isso aqui, ó. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Então, o corpo vai estar acelerado. Isso por 1/3 do tempo. Beleza. Do percurso, ele vai ter aceleração constante, que é no início. Mantém a velocidade. Gente, mantém a velocidade. Se ele mantém a velocidade constante, outro movimento. E aí, mais 1/3. E por fim, ele reduz a velocidade, nesse caso ele tem uma desaceleração constante, lá no trecho final, até que ele pare, beleza? Qual é o gráfico da posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então, vamos guardar aqui, porque eu vou passar para o próximo slide, que só tem os gráficos. Primeira coisa, foca aqui comigo. Primeira parte, nós temos 3 partes. A primeira parte, ele parte do repouso com aceleração constante. O movimento uniforme ou variado? Tem aceleração, movimento uniforme. Muito bem. Segundo, ele mantém velocidade constante, movimento uniforme. E reduz na terceira parte do movimento, ele reduz a velocidade com desaceleração constante. Gente, se vai haver aceleração, desaceleração, é movimento variado, ok? E aí, nós vamos para o gráfico. Gente, primeiro, é posição. Vai lá e volta. Confere se você tiver dúvida. Posição, no movimento variado, é função de primeiro grau ou segundo grau? Segundo grau, então o gráfico é uma parábola, parte de uma parábola que seja, tá certo? E aí eu posso eliminar, você pode... vamos eliminar aqui? Vamos eliminar. Esse aqui é uma parábola, fechou. Esse aqui não é uma parábola, não é? Então já vamos mandar embora. Esse aqui tá uma parábola. Tá. Esse aqui, fechou. E esse aqui tá uma parábola. Agora eu tenho um probleminha, apesar que eu não tenho muito problema aqui não. Porque eu poderia ter a dúvida, Jussara, eu teria a dúvida se a concavidade é para cima ou para baixo, mas repare que aqui ele te ajudou. Todas as concavidades são para cima. Ele está indicando aqui que a aceleração é positiva. Mas, mesmo se você não souber, você tinha que saber só que é de segundo grau, que segundo grau é parte de uma parábola. Então, vamos para a segunda parte. A segunda parte do movimento é movimento uniforme, porque ele vai manter a velocidade. Gente, acabou. A gente praticamente resolveu o nosso problema. Praticamente, tá? Por quê? A posição, ela é constante? A posição no movimento uniforme, o trem vai estar movendo, gente. Quem é constante? A velocidade. Cuidado, porque isso aí pode pegar. A velocidade mantém, mas a nossa posição, vamos lembrar que aqui eu estou falando de gráfico. Então, a posição, ela precisa o quê? Aumentar. Então, aqui a gente manda esse embora. Esse aqui, tá aumentando, legal. Esse aqui, opa, de novo. Gente, que legal, ele foi tão legal. Ele poderia ter sido mal, mas ele não foi. Tudo bem. A questão aqui, já por eliminação, descobrimos aqui que a letra
C. Porque aí na outra parte, repare que o gráfico vai ser necessariamente contrário, né? A parábola para baixo, até que ele chegue na posição, na próxima estação. Ou seja, opção correta, a letra C. Gente. Que aula foi essa? Conta para mim. Muita informação. Isso é matéria de muito estudo. Só que aqui é rever. Quem já viu, consegue rever. Se você não viu, você vai ter que ver esse vídeo várias vezes, devagar, aos poucos. Beleza? Eu peço a você, se valeu a pena, se você chegou até aqui, gente, valeu a pena, não esquece de deixar o seu like. Por quê? Porque eu gosto de ver os likes. Não é todo mundo. Você que é... A gente tem que assumir, eu, na verdade, sempre fiz isso. Aqui, gente, tô desmontando. Vi likes, eu vi vídeos e para mim ajudou, mas eu não sabia da importância do like. E hoje eu sei qual que é a importância do like. E quando eu dou o like, o YouTube entende que esse vídeo é importante, é interessante, o assunto ajuda e ele divulga. E é o que eu preciso, gente. O Enem tá chegando, tem gente que tá aí precisando rever, precisando saber que não é só rever o conteúdo, é se preparar psicologicamente, de entender melhor aquele momento para não se desesperar, que é o que você já vem descobrindo, você que está aqui comigo, tá certo? Então, deixa o seu like, se não se inscreveu, se inscreva, ativa as notificações para receber o próximo o próximo vídeo. Ai, eu amo isso. Ó, para vocês não é. Eu ainda vou fazer um ao vivo com vocês. Quero sim fazer um ao vivo com vocês. Mas eu faço aqui, ó, de uma vez para mandar para vocês com maior naturalidade e simplicidade, de forma que vocês recebam o melhor conteúdo, mas da melhor maneira possível. Beleza? Espero vocês aí nas redes sociais, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Por hoje é só o que eu digo para você. Bye, girls, and bye.